Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, a gente tem um compromisso de pôr em pauta os assuntos importantes para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo, rumo ao nosso bem viver. Então sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, sem deixar de lado os assuntos do momento, as notícias do dia a dia sobre política, economia, política internacional, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Um papo com o escritor premiado Itamar Vieira Júnior. Cinzas de Nalu Faria são levadas à Escola Florestan Fernandes do MST em cerimônia de homenagem à feminista. Comissão de Anistia vai julgar caso de ex-funcionários e funcionárias da extinta Painer, fechada pela ditadura. Comissão de Anistia vai julgar caso de ex-funcionários e funcionárias da extinta Paner, fechada pela ditadura. Empresas de agrotóxicos deixaram de pagar mais de 21 bilhões de reais em impostos com renúncias fiscais só até agosto. Agro faz audiência na Câmara em defesa de agrotóxicos que matam abelhas e são 800 vezes mais tóxicos. Projeto no Rio de Janeiro apresenta leituras dramatizadas de contos de grandes escritoras brasileiras. Fernanda Takai, cantora, compositora e escritora, diz que arte não pode ser só conforto, deve fazer pensar. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. E o Bem Viver de hoje tem a alegria de receber o escritor milionário Itamar Vieira Júnior. Falo isso, afinal, ele atingiu uma incrível marca de 1 milhão de vendas, isso somando as 4 publicações que ele tem até agora, o famoso Tortarado, Doramar ou Odisseia, o livro infantil Chupim e o mais recente Salvar o Fogo, que inclusive na semana passada foi premiado com o melhor romance do ano, isso pelo prêmio Jabuti. Itamar, alegria imensa falar contigo, ainda mais uma semana especialíssima como essa que o senhor tem vivido, isso que eu nem falei do musical Tortarado que está circulando por São Paulo, vamos falar sobre isso também, mas antes de tudo, deixa eu te cumprimentar e agradecer a disponibilidade, viu, amigo? Eu que agradeço, Lucas, o convite do Brasil de Fato para falar com vocês aqui. A alegria é toda nossa. Itamar, vamos começar ouvindo um pouquinho então de como tem sido para ti esses últimos dias, logo depois de bater essa incrível marca de 1 milhão de vendas, vem essa chuva de boas notícias, aí o prêmio Jabuti, ao mesmo tempo, um dia depois a estreia do musical, que já tinha chegado em Salvador e agora chega em São Paulo, o Tortarado, o musical, enfim, conta um pouquinho pra ti como tem sido esse turbilhão de emoções, eu imagino que algumas esperadas, outras nem tanto. Tem sido intenso, é muita coisa acontecendo, né? O livro, Torturado já foi publicado há 5 anos, mas eu ainda continuo a colher boas notícias. O livro ganhou muitas traduções, já são traduções para 28 idiomas. Só este ano ele venceu um prêmio na França, o prêmio Montluc Resistance et Liberté, e foi indicado ao Booker Prize, chegou à final, eu participei da cerimônia do International Booker Prize em Londres. Enfim, viajei por muitos países para fazer lançamento. Agora tive essa grata surpresa com Salvar o Fogo, que foi escolhido o romance, né, literário do ano. Enfim, tenho colhido muitas boas notícias, esse número expressivo, graças aos leitores dessas obras. Enfim, muita coisa, ainda não deu para processar tudo. Sim, com certeza vai um tempinho, porque é muita coisa mesmo. E o senhor nem comentou sobre o musical, né, que estreou em São Paulo numa data simbólica, forte, importante, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O primeiro 20 de novembro, que é feriado nacional, tem esse peso importante também. Conta um pouquinho também como que foi a reestreia pro senhor, porque você já tinha participado da estreia oficial em Salvador. Verdade. E agora participou em São Paulo.
Bom, é curioso porque tem uma adaptação que já circula há 2 anos no exterior e não circula no Brasil, que é a adaptação da Cristiane Jatahy, um espetáculo nomeado Depois do Silêncio, que é baseado em Torto Arado, em Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Eu já tinha assistido, já participei de eventos no exterior, na Áustria, na Espanha. E já há 3 anos havia esse contrato com a produtora do musical. Eu não sabia que seria um musical, porque naquele momento eles adquiriram o direito para dramaturgia, e só este ano que eu tive notícias que seria um musical. Por conta da minha agenda, eu não pude acompanhar ensaios, né? No máximo, eu pude ler o texto dramatúrgico, mas ler o texto não é a mesma coisa que ver. E aí eu tive. Tem sido uma grata surpresa a acolhida do público, dos espectadores para este musical. É um musical muito bem realizado, muito bem cuidado, que celebra o Brasil, celebra as vidas negras, celebra a nossa história, fala dos nossos problemas, mas, sobretudo, acho que nos dá um sentimento de esperança. Eu posso falar sem nenhum pudor, porque eu não tenho participação na produção do espetáculo, mas é um espetáculo visualmente deslumbrante, com atores brilhantes, cenário, iluminação, figurino, as composições do Jarbas Bittencourt, que é um gênio, assim, porque ele fez mais de 20 composições belíssimas para o espetáculo, e todo mundo tem saído com as melhores impressões quando assistem a Torto Arado musical. Tem uma expectativa grande. Ele estreou em Salvador, ficou durante duas temporadas, 28 sessões, que deu um público de 15 mil pessoas. Agora em São Paulo são 21 sessões nessa temporada. E no primeiro dia já esgotou os ingressos, né? Então não. A expectativa é que o espetáculo circule e volte depois às cidades, mas tem sido muito bom, assim, muito bom ver Torto Arado se desdobrando em outras linguagens. Tem uma música do Rubel também, que ele lançou no álbum ano passado, o álbum As Palavras, e uma faixa se chama Torto Arado, que é baseada no livro, e ele conta a história que o livro conta, né? Nessa faixa até ele canta com a Lued Lune, desculpe, com a Lued e a Lineker. Então, para mim, tem sido muito bom ver todo esse desdobramento, todas essas coisas acontecendo. E Tamara, em algum momento, desde que a obra confirmou que viraria dramaturgia e depois a gente descobriu também que seria musical, bateu algum medinho de que, vixe, será que não vai fazer jus à grandiosidade da obra? Em algum momento o senhor passou por esse temor? Eu não penso em grandiosidade da obra, assim, eu não, mas claro, o autor tem um pouco de receio. Ele quer preservar aquilo que o moveu a escrever a história, o que é a sua linguagem, né? Que é a história em si. Ele quer preservar alguma integridade nesse texto. Mas, claro, quem adapta deve ter certa liberdade para as modificações necessárias, porque a linguagem da literatura não é a linguagem do teatro, não é a linguagem do teatro não é a do cinema, ou seja, tem que se permitir uma certa liberdade, e acho que esse receio existe, mas eu vivo atravessado de tanto trabalho que eu não tenho nem tempo de pensar muito bem nessas coisas. E eu tive sorte, porque a Maré Produções, né, que adquiriu os direitos, convidou grandes dramaturgos para fazer essa adaptação. O Aldrin Anunciação, o Elísio Lopes Júnior, que também assina a direção geral, o Fábio Espírito Santo, ou seja, são pessoas que já têm uma trajetória, né, uma trajetória de reconhecimento muito forte, e sabiam o que estava fazendo. Então, quando eu soube que era eles, eu fiquei tranquilo. E assistir o espetáculo só me deu a confirmação da grandeza do trabalho desses profissionais, né? Eles são
incríveis, são cuidadosos, são criativos, eles acrescentam coisas importantes para a linguagem do teatro. Então, para mim foi, ao mesmo tempo que existia essa preocupação, eu também precisava confiar e confiei absolutamente no trabalho dessas pessoas. E assim, a surpresa foi a melhor possível. Sim, não só para o senhor, mas todo mundo que anda lotando as salas de teatro, seja de Salvador ou de São Paulo, todo mundo sai entusiasmadíssimo e torcendo para que esse espetáculo siga circulando pelo Brasil, essa é a expectativa que a gente tem. Itamar, Sim. agora falando um pouquinho mais da premiação do Jabuti em relação ao Salvar o Fogo, o senhor, junto com o Jefferson Tenório, tem promovido algo inédito, ao meu ver, eu acredito, dentro da premiação Jabuti, que se a gente pegar os últimos 5 anos, talvez pela primeira vez na história a gente tenha num recorte de 5 premiações mais autores negros do que autores brancos premiados, né? O senhor 2 vezes, Jefferson uma, então totalizando maioria nesses últimos 5. Eu acredito, eu não olhei de acordo com toda a lista, mas imagino que não nem precisa de muita dedicação para saber, só ver a história de publicações que a gente tem no Brasil. Então, queria te ouvir um pouquinho se primeiro aqui atribui essa virada, claro que ainda dentro de um universo pequeno de 5 a gente está falando, mas que talvez seja um Uhum. indício de alguma coisa. Então, primeiro eu gostaria de ouvir o senhor aqui que a gente pode atribuir essa virada, digamos assim. É difícil falar sobre isso, Lucas, mas para falar sobre isso, a gente precisa pensar nas mudanças que o Brasil viveu nas últimas décadas. E eu acho que foram mudanças positivas, apesar de tudo, apesar das coisas que nos atravessaram, né? E que a gente continua a descobrir coisas. Mas o Brasil, nessas últimas décadas, acho que tem se encontrado com sua história. E isso tem permitido que a gente celebre as nossas origens, né? Isso não era celebrado da maneira que é celebrada antes. A literatura, ela estava restrita a um pequeno grupo, durante muito tempo esteve restrita a um pequeno grupo, basicamente do eixo Rio-São Paulo, escrevendo sobre suas vidas, né, sobre suas identidades, suas trajetórias. E agora acho que ela se torna mais diversa. A gente tem autores do Norte, autores do Nordeste, autores negros, autores indígenas, todos esses com essa oportunidade de publicar. E são eles, felizmente, que têm trazido leitores para a literatura brasileira, para celebrar a literatura brasileira. Porque acho que há muito tempo a literatura brasileira não vendia tanto como vende agora, né? Então, e isso também reflete um paradigma, uma mudança social. Tá aí tudo. É o sistema de cotas que cria cria um corpo de leitores que quer se ver representado nas histórias, que quer se sentir representado nas pessoas que escrevem. São as editoras que são empresas e entendem os anseios dos leitores e começa a abrir espaço para que esses leitores publiquem, comecem a circular. Tudo isso, de alguma maneira, favorece o que tem acontecido na literatura brasileira, que é muito positivo, é muito importante, mas ainda é muito pequeno, acho que a gente ainda pode fazer muito mais. Espero que nos próximos anos muito mais pessoas se incorporem ao que está acontecendo no cenário literário brasileiro, né? Só esse ano a gente teve no Prêmio São Paulo, que é um dos prêmios mais importantes da literatura, teve a Eliane Marques, que ganhou em romance de estreia, e a Luciane Aparecida, que ganhou melhor romance, duas mulheres negras que estão aí na frente desse importante prêmio, né? E eu acho que isso nós temos hoje, celebramos em todos os lugares a Conceição Evaristo, né, como uma grande autora, com uma vasta produção, leva em muitos e muitos leitores por onde passa, ou seja, há muito tempo eu não vivia isso. Imagine no passado, Lima Barreto, a Carolina Maria de Jesus, né? A gente conta na palma das mãos esses que puderam escrever e que puderam, né? Enfim, e que ainda assim foram hostilizados, né? Isso não quer dizer que nós também não sejamos questionados. A todo momento
Acho que quem está aí já estabelecido na literatura questiona o que fazemos, né? E por tratarmos das nossas origens, do nosso mundo, que não é o mesmo mundo das pessoas de outros lugares, somos acusados de fazer literatura identitária, etc. Mas acho que essa disputa de narrativa ela é natural, né? Toda mudança enseja é, reações contrárias. Veja o que aconteceu com o Brasil, por exemplo. Passou por um período de prosperidade, de progresso, né, de mudanças sociais importantes, e aí veio uma onda retrógrada que nos lançou num regime que poderia ter descambado para algo pior. Mas acho que se a gente tivesse que explicar por que isso está acontecendo nesse momento, eu diria para você, sobretudo, não porque não existiam pessoas antes que escreviam, só não conseguiam publicar. A Conceição é uma dessas que só conseguiu publicar tardiamente porque não era acolhida, né, pelo mercado editorial. Existiam muitos que deixaram seus projetos na gaveta porque as editoras não abriam portas para eles. Mas eu diria para você, Lucas, toda essa mudança se deve a essas mudanças sociais do Brasil, e são os leitores que têm pautado isso, né? É eles que decidem qual leitura que vai fazer, quais livros irão, né, eles irão ler. E isso tem mudado, tem feito com que o júri, tem feito com que a crítica também abra, seu olhar para essa nova produção literária brasileira que é mais diversa do que já foi há 20, 30, 40 anos. Uma vitória para a gente comemorar e falar e Com gritar e certeza. principalmente consumir todas essas produções que finalmente estão chegando. Itamar, eu quero falar agora um pouquinho mais sobre o conteúdo das obras e aproveitar um pouquinho do Itamar geógrafo, né? Lembrando que você tem décadas de Uhum. dedicação à área, doutor, inclusive, né, em estudos étnicos e africanos, isso pela Universidade Federal da Bahia. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre a reforma agrária, principalmente nesses anos de retomada da gestão petista, da gestão Lula, que sempre foi uma marca, tanto no primeiro como no segundo governo. A gente teve uma mudança de paradigma, principalmente quando o Lula Uhum. assumiu em 2002, e as intenções da reforma agrária por parte do governo federal foram diminuindo ao longo desses anos. Claro que quando saiu a gestão petista, a gente teve tanto o golpe com Michel Temer, depois Bolsonaro basicamente foi estagnada, esvaziada, e a gente ainda está vendo um engatinhar dessa retomada. E eu queria te ouvir um pouquinho, não só à luz de todas as décadas que você tem dedicação à geografia, trabalhando no INCRA, mas também porque o conteúdo das obras, tanto de Salvar ao Fogo como Torturado, perpassa completamente pela disputa pela terra, pela necessidade da reforma agrária. Queria te ouvir um pouquinho, Itamar, se a gente pode falar em decepção, ou qual que seria a palavra para qualificar um pouquinho o que a gente tem nesses 2 anos e meio, mais ou menos, de gestão Lula em relação ao direito à terra, à territorialização, à reforma agrária de modo geral. Eu não chamaria de decepção. Eu acho que pelo contexto e pelo que temos vivido, já era esperado, né? Temos um presidente que é aberto ao diálogo, e eu tenho certeza que, pela vontade pessoal dele, pelo que ele pensa, muita coisa poderia já ter avançado. Mas, na mesma medida, temos um Congresso, profundamente conservador. E, bom, todos esses eventos que têm vindo à luz, Lucas, nos últimos dias, né, mostram que é preciso ter cuidado, preciso ter parcimônia. Mas, é claro, o Brasil continua ainda assassinando lideranças camponesas, ambientalistas. Existem inúmeros conflitos de norte a sul do país. É urgente se tratar da questão da terra e do território, e o governo não tem feito isso da maneira que esperávamos. Eu não chamaria de decepção, porque de alguma maneira esperávamos, pela coalizão de forças que permitiu a eleição do presidente Lula num momento de extrema adversidade, né? Mas a gente não pode se calar, e a gente deve batalhar, reivindicar, lutar por aquilo que nós acreditamos. E eu acho que o governo pode ainda fazer muito, né? As coisas têm andado muito lentamente. Estamos aí aguardando novos decretos de regularização de territórios quilombolas.
Estamos aí aguardando novos decretos de TI, de territórios indígenas. Estamos aguardando reforma agrária, né? Não dá para pensar Brasil sem a reforma agrária, não dá para pensar segurança alimentar, não dá para pensar na redução da fome no país se não se investe na ponta, se não se investe na reforma agrária. Porque, como já diria a grande Maria da Conceição Tavares, nós não comemos PIB nem commodity, a gente come alimento, comida. E o grande latifundiário não fornece alimento para a população. Você mora no campo ou na cidade, quem leva alimento para a mesa é o pequeno e médio agricultor. E a gente precisa fazer um investimento forte, pesado nisso, para que não para que de fato o Brasil possa superar, mitigar, reduzir suas desigualdades e superar esse flagelo da fome que ainda nos acompanha, né? Pouco se fala nisso, tem épocas que se fala muito, outras épocas não se fala, mas o que todos nós sabemos é que quase metade da população brasileira vive em situação de insegurança alimentar, não sabe o que é que vai comer nos próximos dias. Então, é preciso levar a reforma agrária com seriedade. É preciso, tantos movimentos sociais. Acho que nenhum governo vai andar a contento se não houver pressão também dos movimentos. Se não houver vozes, de quem pode falar, pedindo para que a reforma agrária seja feita, para que a regularização de terras indígenas e quilombolas sejam feitas, para que tenha subsídio para esses produtores, para que eles possam produzir, para que eles possam levar a sua produção para a mesa dos brasileiros. Então, esse é um tema, eu sempre digo, Lucas, que nunca envelhece. Se o Brasil pretende ser um país mais equânime, um país mais justo para seus cidadãos, reforma agrária é um tema que não envelhece, ele continua absolutamente atual. E a gente vai precisar ter um foco muito grande nisso nos próximos anos, porque senão vamos enxugar gelo, vamos dar vez e voz a esses que, de alguma maneira, ainda continuam atravancando o nosso caminho. Citando Mário Quintana, e eu aproveito até para citar João Pedro Stade, liderança do MST, que falou na CPI do MST ano passado que se querem acabar com o MST, basta realizar a reforma agrária no Brasil, né? Reforçando Justo, é um tema muito que... justo. Pronto. Itamar, eu sei que seu tempo já está esgotando, mas eu só queria ouvir mais duas questões a respeito do senhor, que não só no Brasil como no mundo a gente vive um processo de urbanização intenso, né, das populações de diversos territórios rurais cada vez mais presentes na cidade, e as obras do senhor falam muito sobre a territorialização, sobre o contato com a terra, ancestralidade, sobre toda essa cronologia que é de onde as pessoas vêm e a importância do território que elas habitam. Te parece que a gente vive uma ameaça de perder essa memória à medida que essa urbanização vai se concretizando e a gente vai vendo cada vez menos espaços para as pessoas viverem, a gente se reduzindo cada vez mais a kitnets, a espaços pequenos que não significam mais, né, o espaço de convívio? A urbanização pode ser uma ameaça para essa nossa memória de território, Itamar? Eu acho que a urbanização é um processo natural da civilização. Mas ele não é absoluto. O campo sempre vai existir, as vidas das pessoas sempre vão existir. Até quando a gente vai fazer a leitura, Lucas, dos dados do IBGE, por exemplo, que fala de urbanização, quem está na academia, na universidade, estuda esse fenômeno, vai entender, por exemplo, que muitas áreas que são consideradas urbanizadas, como pequenas cidades, a ruralidade ainda está muito presente ali, né? Ou seja, uma coisa não exclui absolutamente a outra. Então, esses processos são complexos, mas é claro, a urbanização, como nós conhecemos no nosso país, como nós conhecemos nas grandes cidades da América Latina, né, do continente africano, da Ásia, ela pode sim ser uma ameaça, porque ela não traz qualidade de vida, ela continua a excluir muitas pessoas, né? Nem todos encontram a dignidade de viver num lugar para poder chamar de seu. Aí é um grande número de pessoas, inclusive, que vivem em situação de rua, ou seja, é preciso
acho que as pessoas também migram para a cidade pela falta de oportunidades no campo. E quando eu digo falta de oportunidade, é falta de reforma agrária. Muitos são expulsos, têm suas terrinhas, seus territórios expoliados e não tem para onde ir. Se a gente não resolve o problema de um lado, ele vai se agravar de outro, né? Então precisamos criar políticas, subsídios, para que as pessoas continuem no campo, né? Para que elas possam viver. E eu digo mais, nunca, o campo não acaba, a não ser que a gente passe a criar alimento em laboratório. Aí talvez, né, não seja mais necessário, mas eu acho que estamos muito distantes disso ainda. E acho que é possível valorizarmos a vida do campo, valorizarmos a nossa ancestralidade, valorizarmos aquilo que constitui as nossas origens, as nossas identidades. As pessoas não precisam se envergonhar de viver no campo. Há muita beleza, muita vida, muita história, muitos conhecimentos que ainda não foram inteiramente explorados e que nós podemos aprender muita coisa. Para os que vivem na floresta, em tantos lugares, quem sabe a cura para determinadas doenças, quem sabe a cura para esse mal do nosso tempo que a urbanidade traz, né? Tantos problemas mentais. Quem sabe o campo não promove um tipo de vida mais saudável para as pessoas. Então, ou seja, há muitas variantes aí para pensarmos essa relação. E a urbanização, ela pode sim se constituir uma ameaça, mas ela sempre vai existir. O que a gente precisa criar na outra ponta, estímulos para que as pessoas valorizem suas vidas no campo e que permaneçam no campo, se assim for sua vontade, se tiverem crédito, se tiverem terra, se tiver reforma agrária, para que as pessoas se estabeleçam ali. Pelo que por minhas andanças, Lucas, e das pessoas que eu conheço no campo, olha, é um pequeno grupo, assim, um pequeno número que às vezes deseja ir para a cidade. A maioria que está ali quer permanecer. E eu conheço muita gente na cidade que é oriunda do campo e que espera, assim, por um momento de oportunidade para poder voltar para o campo também. Acho que esse desejo sempre vai existir, né? Então a gente precisa trabalhar nesse sentido. Itamar, agora sim, para encerrar nossa entrevista, não poderia acabar esse papo fazendo aquela pergunta muito ingrata de jornalista aqui, né? Que sempre quer mais, nunca se contenta. A pessoa acabou de ganhar um prêmio, tá com um musical rodando aí, mas é obrigado a perguntar sobre o próximo livro, né? A gente sabe que Torturado faz parte de uma trilogia, seguido justamente de Salvar o Fogo, que acabou de ser premiado. Enfim, qual que é a expectativa para fechar essa trilogia? Ou se o senhor já está trabalhando numa continuação de obras para público infantil? Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre os próximos passos, Itamar. Olha, Lucas, eu tenho muitos projetos. Às vezes eu brinco. Eu queria me dividir ou conseguir alguns avatares e trabalharíamos todos juntos assim, cada um na sua mesa para eu botar esses projetos para frente. Mas neste momento eu tenho me ocupado do romance que fecha esse ciclo, que foi iniciado com Torturado, que continuou com Salvar o Fogo, e essa é uma história que carrega tudo isso que nós falamos, tá, Lucas, agora, sobre esses conflitos entre campo e cidade, mas sobretudo como terra e território são direitos elementares e fundamentais de qualquer ser vivo. Eu nem digo dos seres humanos, né? E há muitos, esses direitos são negados, seja no campo, seja na cidade. Então, eu tenho me ocupado disso. É claro que tudo isso que está acontecendo me tira um pouco do foco, porque eu preciso viajar, circular, atender as demandas, mas agora eu vou fazer uma longa pausa para poder cuidar disso melhor, né? Para que as coisas fluam de uma maneira melhor. Expectativa de data, em nome, tem alguma coisinha que conseguiria adiantar? Ainda não? Não, olha, os jornalistas sempre querendo um pouco mais, mas não tem ainda. Itamar, obrigado demais, foi um prazer enorme conversar com o senhor, parabéns mais uma vez por essa semana de muitas premiações, tenho certeza que é melhor o senhor se acostumar, que é por aí que vai a coisa, e obrigado mais uma vez, Itamar Vieira Júnior, por conversar aqui com o Brasil de Fato. Obrigado, muito obrigado também, Lucas, obrigado à nossa audiência do Brasil de Fato. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora a gente compartilha um recado, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo os conteúdos de qualidade, com rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Gente, o site é bem simples, apoie-se/Brasil de Fato. apoia.se/Brasil de Fato. Lembrando que o link também está disponível nas plataformas de podcast lá na descrição do episódio. E o assunto agora é sobre uma homenagem à militante histórica Nalu Faria. É que no último domingo, as cinzas póstumas dela foram levadas à Escola Florestan Fernandes do MST, aqui em São Paulo. A atividade aconteceu no Germinal, onde estão as cinzas de pensadores e ativistas como Chico de Oliveira e Lisete Arelaro. A reportagem é de Gabriela Moncal. Na manhã do último domingo, dia 24, as cinzas póstumas da militante feminista Nalu Faria foram levadas para a ENF, a Escola Nacional Florestan Fernandes. O espaço do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, está localizado em Guararema, no estado de São Paulo. Nalu, um dos principais nomes do movimento feminista no país, faleceu por problemas de saúde aos 64 anos em 6 de outubro de 2023. Ela também foi uma referência no socialismo e integrou a Marcha Mundial de Mulheres. A cerimônia em Guararema aconteceu no Germinal, espaço na ENF onde são depositadas as cinzas de pensadores e ativistas. O nome faz referência àquilo que se enterra, mas que faz brotar, que continua e que de outra maneira segue vivo. Agora, as cinzas de Nalu estão ao lado das de outras 12 pessoas, entre elas o sociólogo Francisco de Oliveira, a professora Lisete Arelaro, o artista e educador Revero Ribeiro e a psicóloga chilena Marta Harnecker. A homenagem a Nalu contou com a presença dos seus filhos, amigos e integrantes de 3 organizações da qual ela fez parte. São elas a Marcha Mundial de Mulheres, a SOF, Sempre Viva, Organização Feminista, e o PT, Partido dos Trabalhadores. Representantes de outros movimentos populares também estiveram presentes. Com o retrato seu em mãos, as participantes plantaram um pé de quaresmeira, cuja flor é lilás. Esse simbolismo representa a bandeira do movimento ao qual Nalu se dedicou por toda a vida. Mineira de Uberaba, Nalu Faria se formou em psicologia no fim da década de 70. Nessa época, ela começou sua militância no movimento estudantil e na luta pelo passe livre no transporte no Triângulo Mineiro. Em 1980, segundo conta numa entrevista à revista Estudos Feministas em 2012, Nalu participou da primeira manifestação de um 8 de março. A partir daí, não se afastou mais da luta por igualdade de gênero. A militante se mudou para São Paulo em 83 e, ainda durante a ditadura, participou da construção do PT. Ao longo da sua trajetória, se tornou referência em educação popular feminista. A engenheira agrônoma Miriam Nobre, também da SOF e da Marcha, participou da cerimônia. Nalu Faria defendia que a leitura crítica sobre as desigualdades de gênero deveria ser fundamental em todas as elaborações da luta política, como lembra Miriam Nobre. Então, a importância dela foi justamente juntar a luta feminista com a luta socialista, assim. Então, antes da gente usar esse termo interseccionalidade, né, ou falar, a gente trabalhava aqui também com a ideia de consubstancialidade, que é trabalhar a relação entre classe e gênero. A Nalu já praticava isso, pensando a construção do feminismo a partir da luta das mulheres populares. Miriam Nobre afirma que Nalu Faria já tinha uma visão integrada das lutas das mulheres na década de 80. Enquanto que o feminismo muitas vezes tinha uma visão assim, um pouco até elitista, de considerar que algumas lutas eram feministas e outras não, a Nalu já estava percebendo ali o feminismo, o conteúdo de enfrentamento da ordem patriarcal que as mulheres donas de casa faziam na luta contra a carestia no final dos anos 80. Então ela tinha essa visão integrada, né? Depois a gente até formulou isso, um slogan da Marcha Mundial das Mulheres, um slogan circular, que é mudar a vida das mulheres para mudar o mundo, para mudar a vida das mulheres. Em um artigo escrito logo depois da sua morte, ativistas da Marcha Mundial de Mulheres descrevem que Nalu discutia, abre aspas, conjuntura política e econômica, propostas para o Brasil de integração regional e soberania dos povos, de luta imperialista, sempre a partir do feminismo, fecha aspas. As autoras do texto são Tica Moreno e Maria Fernanda Marcelino. No próximo domingo, dia 1º de dezembro, data em que Nalu nasceu,
será lançada uma página memorial na internet. O site, organizado pela SOF, deve reunir anotações, artigos, fotos, vídeos e entrevistas de Nalu Faria. Helena Zelic, poeta, jornalista do Capire e ativista da marcha, é uma das que tem trabalhado no acervo do memorial. Durante a cerimônia na ENF, ela leu em voz alta um poema que fez ao se debruçar sobre o legado deixado por Nalu Faria. Ler, escrever. Um nó no tempo acontece a cada vez que abro um caderno dela. Que definições tomar? Pergunta uma Nalu de 40 anos. Cada vez que eu acho uma nova ela, um olhar confiante a uma câmera passada, que sentimento tenho agora? Pergunta uma Nalu de 56 anos. A cada abertura de caderno, caixa ou álbum, pedaço de papel, riscado em roxo, um nó, no tempo chamado. Memória, cometa, imaginação, reflexo. De repente, lá vem ela, de novo, de corpo presente. O que posso esperar, sonhar, planejar para o futuro? Ler, escrever. Ela pergunta, ela responde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal. E agora a gente vai falar que nessa semana a Comissão de Anistia vai julgar um dos casos emblemáticos da ditadura militar. É a anistia para 5.000 trabalhadores e trabalhadoras da empresa de aviação Panner. Em 1995, o governo cassou as concessões de forma abrupta, alegando problemas financeiros e administrativos. Não foi permitida uma possibilidade de defesa adequada. A sessão da Comissão de Anistia está marcada para a próxima sexta-feira, dia 29, em Brasília, e o nosso repórter Daniel Lamir tem detalhes. A Comissão da Anistia julga na tarde da próxima sexta-feira, dia 29, em Brasília, o caso de ex-trabalhadores e trabalhadoras da Companhia Aérea Panner. Ela foi extinta na década de 60 após perseguição da ditadura militar. O requerimento que será analisado é um pedido de anistia coletiva para 5.000 pessoas que tiveram suas vidas afetadas após o fechamento da empresa. Presidenta do colegiado, a professora da Universidade de Brasília, Enea Stuz e Almeida, lembra que o caso é emblemático em meio à memória traumática da época. É uma situação em que uma empresa foi diretamente prejudicada por uma ação do governo ditatorial. A gente tem visto várias investigações e ações, inclusive do Ministério Público Federal, em relação a empresas que colaboraram com o regime autoritário. Algumas dessas empresas, inclusive, já fizeram um termo de ajuste de conduta, um TAC. Enea afirma que algumas empresas criaram fundos milionários de indenização por conta de sua relação com os crimes cometidos contra a humanidade naquela época. Mas ela destaca que o caso da Panner é inverso. E nesse caso é exatamente o contrário. Uma empresa brasileira que foi diretamente prejudicada, ela foi fechada, foi decretada a falência e ela foi fechada, e todos os seus funcionários foram diretamente prejudicados porque ficaram desempregados, literalmente da noite para o dia. A professora menciona que o caso da Panner tem ainda outras facetas de destaque, como o que chama de aspecto pedagógico do processo. Todas as anistias coletivas, elas têm essa possibilidade didática de mostrar para o povo brasileiro o quanto foi nociva a ditadura para todas as pessoas. Não só quem já tinha uma certa idade naquela época, como quem veio depois, quem nem tinha nascido ainda. Essas consequências são muito nefastas até o dia de hoje. Os requerentes não cobram indenização do Estado. As vítimas pedem o reconhecimento oficial de que foram perseguidas políticas. Isso tende a gerar uma declaração de anistia política coletiva e um pedido formal de desculpas do Estado, como afirma Enea. Será uma excelente oportunidade para a gente conversar sobre esse período tão sombrio, mas que não pode ser esquecido para que nunca mais aconteça. O julgamento desta sexta será uma espécie de segundo ato do caso da Panner na comissão. Em 2023 foi concedida a anistia política a Celso da Rocha Miranda, um dos sócios da antiga companhia. Na época, o colegiado reconheceu que Miranda, falecido em 1986, se tornou um perseguido político durante a ditadura.
Ele apoiava o então candidato à presidência da República Juscelino Kubitschek. O empresário chegou a responder a um processo criminal por suposta má gestão e teve a empresa fechada em fevereiro de 1965 por arbítrio do regime. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução Daniel Lamir. A memória é um espaço de disputa e deve ser também de resistência. Reescrever esses e outros casos é caminhar no sentido de dignidade de muitas vítimas. É oferecer também a ética para a construção do nosso conhecimento coletivo. Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher a categoria de notícias que mais te interessa. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É só ir em brasildefato.com.br/boletim, simples assim, brasildefato.com.br/boletim. Vamos falar agora sobre o incentivo dado a empresas de agrotóxicos. Assunto difícil, gente. A Receita Federal divulgou uma lista de empresas que foram beneficiadas com a renúncia de impostos. É a chamada Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades. Contabilizando empresas de todos os setores, 97 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados pela União só neste ano. O período se refere ao intervalo de janeiro a agosto e a lista conta com 50 mil empresas. E adivinha, o agronegócio lidera essa lista de benefícios. O destaque vai para os quase 15 bilhões em incentivos para fertilizantes. Também foram 10 bilhões para o setor de agrotóxicos e quase 3 bilhões para a cadeia de soja. A medida é alvo de críticas de organizações populares e ambientais. Especialistas apontam que esses incentivos favorecem grandes empresas, muitas de capital estrangeiro. Algumas delas é a Syngenta, a Bayer, a Yara Fertilizantes. Vale lembrar que o Brasil ainda enfrenta crises com uma fome que atinge pelo menos 8 milhões de pessoas. No Supremo Tribunal Federal, a política de isenção fiscal aos agrotóxicos está em debate. Uma ação direta de inconstitucionalidade questiona benefícios concedidos por normas como o Convênio 100 de 1997. Até o momento, os ministros estão divididos, com votos tanto pela manutenção quanto para a revisão das isenções. Representantes do governo também estão em desacordo. Enquanto o Ministério da Agricultura defende os tais incentivos, a pasta de meio ambiente é contrária. Já o presidente Lula se posicionou contra o uso indiscriminado de agrotóxicos. Ele destacou a necessidade de revisar práticas que permitem a venda de produtos banidos em outros países. Empresas mencionadas no relatório, como a Syngenta e a Yara, afirmam atuar dentro da lei. Elas reforçaram o impacto dos produtos na produtividade agrícola. Já a Braskem, que lidera os valores de renúncias, declarou que o montante informado está equivocado. De acordo com ela, foi corrigido para 175 milhões de reais. O tema segue gerando debate sobre prioridades fiscais e os impactos sociais e ambientais das políticas tributárias. Quem quiser saber mais detalhes, a gente vai trazer mais reportagens sobre essa aqui no Bem Viver, mas dá para ler essa matéria lá no nosso site, brasildefato.com.br. E agora a gente destaca a influência do setor do agronegócio no Congresso Nacional. É que nessa semana uma audiência contou com parlamentares favoráveis a um composto bastante criticado pela toxicidade. O chamado lobby do veneno encontra apoio na bancada do boi e defende agentes químicos proibidos, por exemplo, na União Europeia. Daniel Lamir volta ao programa para explicar essa história pra gente. Uma audiência pública na Câmara dos Deputados nesta semana serviu de palco para parlamentares que defendem o uso de agrotóxicos no Brasil. A sessão foi realizada na última segunda, dia 25, pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. O debate foi convocado pela deputada federal Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, e teve como tema os venenos à base do ingrediente ativo tiamectoxam. Esse composto é do tipo neonicotinoides, feito à base de nicotina, que são altamente nocivos a insetos polinizadores como as abelhas. Alguns desses agentes químicos estão banidos na União Europeia, mas nas palavras da parlamentar,
há divergências sobre a restrição para o seu uso aqui no Brasil. Esta audiência pública tem como objetivo aprofundar a discussão em torno da utilização dos defensivos agrícolas que contêm neonicotinoides. Seu uso na agricultura brasileira tem gerado divergência desde que o IBAMA publicou, em fevereiro deste ano, um comunicado determinando a restrição do seu emprego nas lavouras como base em uma reavaliação ambiental. Para a deputada federal Coronel Fernanda, a decisão do IBAMA foi abrupta e não levou em considerações, de acordo com ela, questões socioeconômicas. A decisão do Instituto foi abrupta e não levou em consideração o impacto socioeconômico dessa restrição. Tampouco considerou as avaliações toxicológicas e de eficácia agronômica, realizadas anteriormente por outros órgãos. Rosângela Muniz, diretora de Qualidade Ambiental do IBAMA, afirmou que o processo de reavaliação dos neonicotinoides foi iniciado em 2012. A medida foi tomada a partir de um forte alerta da comunidade científica internacional sobre os efeitos nocivos do seu uso ao meio ambiente. E que o comunicado publicado em fevereiro deste ano de 2024, de acordo com ela, é apenas o resultado de mais de uma década de estudos. Notícias de mortandade de abelhas no Brasil, comunicado divulgado pelo PNUMA, da ONU, em relação a isso. Então, isso foi o que motivou o início das reavaliações pelo IBAMA em 2012. Aqui a gente tem algumas notícias no Brasil, essa é de 2012, quando a gente iniciou o processo de reavaliação. Tem algumas mais recentes, Apicultores brasileiros encontram 500 milhões de abelhas mortas em 3 meses, 15 milhões de abelhas mortas no apiário lá de Uberlândia, morte de 500 milhões de abelhas é consequência de agrotóxico, isso é um artigo científico. Na sessão, Rosângela Muniz seguiu apresentando referências científicas para a decisão do IBAMA. Aqui tem alguns artigos científicos de revistas, publicações internacionais de grande reputação, como a própria Nature, falando também não só de mortandade de abelhas, mas também do declínio do número de aves na biodiversidade, associado ao aumento dos neonicotinoides especificamente. A servidora ainda informou que o nível de toxicidade dessas substâncias chega a ser 800 vezes maior do que o parâmetro para a classificação mais alta existente. Rosângela Muniz foi diversas vezes interrompida pela parlamentar que presidiu a sessão. Ela afirmou que o processo de reavaliação dos produtos obedeceu a critérios técnicos e estudos científicos realizados ao longo de muitos anos. Já a deputada Coronel Fernanda criticou as medidas de proteção ambiental e afirmou que na Europa não há como aplicar leis ambientais, pois, nas palavras dela, não há mais meio ambiente. A parlamentar assumiu a posição defendida pelas empresas e questionou os estudos científicos apresentados pelo IBAMA. Com todo respeito ao IBAMA, eu fico estressada de ver a gente se preocupar mais com o meio ambiente no sentido de animais, objetivos, em vez de criar ações para mitigar. José Vitor Torres Alves Costa, coordenador-geral de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura, foi o único representante do governo federal convidado. Ele criticou o comunicado emitido pelo IBAMA que, segundo ele, invadiu atribuições do Ministério da Agricultura. O servidor do governo chegou a mencionar supostos estudos, nos quais se demonstra que os insumos alternativos aos neonicotinoides seriam mais prejudiciais ao ser humano. É muito curioso e lastimável que a maioria dos substitutos do tiametoxan são produtos que afetam mais a saúde humana do que outros. A gente já, dos dados preliminares, a gente já consegue observar isso. Isso é lastimável. Questionado pela representante do IBAMA sobre tais estudos, o representante do governo recuou. Ele afirmou que as informações haviam sido prestadas, nas palavras dele, pelos próprios produtores. O representante do Ministério da Agricultura defendeu o uso de agentes químicos na agricultura brasileira. O argumento é de que sua proibição poderia ter impacto econômico aos produtores e à economia. É preocupação do Ministério também, essa questão da apicultura, mas que a agricultura deve estar também ter seu grau de importância nesse processo. Para a audiência também foram convidados representantes de instituições defensoras do uso de agrotóxicos. São elas a Associação Brasileira de Produtores de Soja, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal e a CropLife Brasil,
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes. Locução Daniel Lamir. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Será que a maioria da população brasileira concorda com a postura de defender esses outros agrotóxicos no país? Fica a pergunta e reflexão. Vale também a gente dialogar com as pessoas sobre a importância do nosso voto também no legislativo do nosso país. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E bora compartilhar aquela notícia que nos enche de orgulho. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o nosso programa por todo o país. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo Brasil que recebem e compartilham nossas edições diárias. A gente aproveita para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. Gente, e a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, clique em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E o papo agora sobre literatura, vamos voltar a falar sobre esse tema com um projeto que começa a partir de hoje na cidade do Rio. A iniciativa apresenta leituras dramatizadas de contos de grandes escritoras brasileiras. Que maravilha, gente! O projeto de valorização da literatura reúne atrizes como Lucélia Santos, Elisa Lucinda e Cristina Pereira. Chamado de Letras Femininas da Literatura, o projeto vai realizar 3 apresentações. A primeira nessa quarta, dia 27, a segunda é amanhã, dia 28, e a terceira e última, dia 13 de dezembro. O projeto faz um percurso de 100 anos da literatura brasileira. Por exemplo, serão apresentados contos como de Júlia Lopes de Almeida, contemporânea de Machado de Assis, ou ainda de Thaís Espírito Santo, uma jovem escritora do subúrbio do Rio. Esses são só alguns dos nomes presentes. As apresentações são gratuitas, acontecem em 3 localidades da capital fluminense. Hoje, quarta-feira, é em Irajá, às 3 horas da tarde, na Biblioteca João do Rio, na Avenida Monsenhor Félix, número 512. Amanhã, quinta-feira, será no centro e no próximo dia 13 na Cinelândia. Confira os detalhes no perfil do Instagram Poética Marginal, poética.marginal. A cantora, compositora e escritora Fernanda Takai conversou com o Brasil de Fato Rio Grande do Sul. Que maravilha, gente. Ela esteve na edição desse ano da Feira do Livro de Porto Alegre. A artista conversou com jornalistas Arthur de Faria e Kátia Suman. Takai autografou também o livro que assina com o ilustrador Daniel Condo. O título é Quando Curupira Encontra Capa. Além de vocalista da banda Pato Fu e também com carreira solo, Fernanda Takai escreve contos e crônicas. A conversa foi gravada na semana passada e a gente vai conferir alguns trechos agora. Uma das pautas foi a repercussão da jornada 6x1. Takai foi lembrada de uma frase do sociólogo e escritor Antônio Cândido. Ele dizia que a luta pela justiça social começa com uma reivindicação do tempo. Também destaca o aproveitamento desse tempo para a humanização. É maravilhoso, essa frase é certeira, assim. E eu penso muito nisso porque eu tenho uma jornada de trabalho completamente diferente das outras pessoas, né? Eu tenho uma jornada muito intensa, geralmente no fim de semana. Tipo, quando tá todo mundo saindo para se divertir, eu entro em plantão 24 horas, né? Geralmente na quinta noite e vou voltar para casa só na segunda-feira. Mas aí eu tenho a segunda, terça, quarta, às vezes a quinta, para eu fazer as minhas coisas que eu mais gosto, assim, ler o meu livro que eu gosto, e ver o show que eu gosto, que é mais, né, no meio da semana tá mais tranquilo, e cuidar do jardim, dividir o meu tempo de uma forma mais saudável. Sim. Porque eu acho que a gente fica muito restrito, aos horários de coisas que você tem que fazer obrigatoriamente. A gente age muito sob demanda, né? Quando você tem tempo, mais tempo,
o seu cardápio se abre de uma forma incrível. E assim, e nem é tão mais tempo assim que a gente gostaria de que fosse para todos, né? Então eu acho que essa é uma luta super válida. E já foram feitos vários experimentos no mundo afora. Sim. Como as pessoas ficam mais produtivas, elas ficam mais felizes, porque elas sabem que elas têm aquele horário para render bastante, porque depois tem os outros dias para você desfrutar a vida que você tem agora, não é quando depois que você trabalhou tudo, que você às vezes até já está doente, né? Você tem que aproveitar a sua vida enquanto você é uma pessoa produtiva, justamente. Fernanda Takai ainda falou sobre a importância da classe artística se posicionar politicamente. Então, isso aí vai depender muito da personalidade de cada artista, né? Assim, tem artista realmente que fala que não, eu sou só artista, não tem nada que dar opinião. Mas eu acho que a gente é artista cidadão e cidadã. E a gente tem os direitos e a gente tem visibilidade para poder levar o nosso, né, as nossas questões assim, junto às questões de outras pessoas com as quais a gente acredita. Então eu não posso ficar silenciada e não posso... Mas eu sei também que eu não posso ficar botando o dedo na cara das pessoas que estão lá querendo ficar quietas. Assim. Mas se me pedirem a opinião, sempre eu vou dar. Né? E se eu puder participar da vida política do meu país de uma forma saudável, democraticamente falando, né, eu sempre vou fazer isso. Né? Infelizmente, tem muita gente que não quer misturar os assuntos, mas a vida da gente é essencialmente política. Né? Viver é um ato político, né? Não, se você não se posicionar, você está tomando é isso que eu falo assim, poxa, você fazendo isso, falar que não quer se posicionar, você está tomando uma posição que de repente as pessoas vão entender errado, nem você vai falar qual lado que você está, entendeu? Você não, é estranho, eu não sei, eu não entendo, na verdade. Sim. Outro momento da conversa foi sobre a criação literária para crianças. Eu não escrevo para criança pensando que eu estou escrevendo para criança. Assim, eu acho que a criança ela entende muito mais do que geralmente a gente acha, né? Então, os meus textos algumas vezes eles são criticados, principalmente o meu primeiro livro, sabe, que eu fiz, A Geisha e o Panda Vermelho, que ele tinha muitas questões assim, né? A geisha já é uma figura que as pessoas ficam falando, porque o papel da geisha, tudo, é artística, né, de difundir as artes, tudo, tem um papel, tem uma coisa sexual ali junto. Eu falei assim, aí que tá, tem geishas que vão para como um restaurante, tem gente que vai cozinhar uma comida de um jeito, outra de outro, e aí tem geishas que tem papéis além do que aquela, historicamente, né, a gente poderia imaginar. Então eu quis usar o papel de uma geisha aprendiz, que justamente ela está naquele momento inicial de aprender a cantar, a tocar um instrumento, né, a se vestir, a dançar, só que ela não sabe exatamente se ela quer ser geisha. Ela vai encontrar um ser, né, um animal, que é o panda vermelho, que é completamente apagado pela figura do panda gigante. Então, assim, quando eu pensei nessa história, eu falei, mas as pessoas não conhecem nem o panda vermelho, e o panda gigante tem, sei lá, o Kung Fu Panda, que já ocupa todo o espaço imaginário das pessoas. Eu falei, não, mas não é isso, né? É justamente ali naquela história de uma pessoa que está em formação, mas ela não sabe se a formação que ela está recebendo é o que ela quer ser, e com um animalzinho que é o tempo todo, ninguém olha para ele, que ninguém sabe que ele existe, e que é o que acontece com a gente. São coisas humanas, né, sentimentos humanos, assim, mas estava representado no animal. Eu não quero que a pessoa fale, não é só diversão. O livro não é só diversão, como a arte não é só diversão. A arte é fazer você pensar. Tem hora que você gosta muito, né, tanto que tem hora que você vê um quadro e fala assim, nossa, que quadro lindo. Tem hora que você vê um quadro e fala assim, nossa, que incômodo esse quadro, ele não gosta, eu me sinto mal. Por que você se sente mal, né? Assim, é por causa do sangue que está ali, ou porque tem uma coisa, um objeto que você não gosta, ou porque está contando uma história que você não quer, né? Então, assim, tudo na arte não pode ser só conforto, né? Sim. Sabe? Tem uma parte que é entretenimento, mas tem uma parte que é fazer você pensar, né? Gente, confere essa matéria assinada pela jornalista Fabiana Renhols, do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, indo no nosso site brasildefato.rs.com.br.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer a sua audiência e lembrar que a gente está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a RBA, nossa parceira Rádio Brasil Atual, transmite o programa pela 98,9 FM na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir, Camila Guiar, Douglas Matos e eu também ajudo nessa tarefa junto com Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Aldisson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.